Fala pessoal, vamos resolver mais alguns itens aqui do vestibular UNB 2017 e aqui ele fala o seguinte, acerca dos ciclos de vida dos principais plateumintos parasitas de humanos, bem como medidas recomendadas para sua prevenção, julgue os seguintes itens. Então aqui a gente vai ter que lembrar dos plateumintos, né, do filo plateumintos, né? Então a gente vai ter aqui o escrever aqui, plateumintos. A gente vai ter aqui os plateumintos. Então, a gente vai ter algumas ideias relacionadas a esse filo. Esse filo vai ter três classes. A classe dos tuberlários, que, por exemplo, a gente tem como exemplo as planárias. A gente vai ter a classe dos trematodos, ou trematódios, né? Exemplo, os esquistossomos da esquistossomose, né? E a classe dos cestódios, e a gente vai ter como exemplo as tênias. Então, beleza, a gente vai ter essas seguintes classes aí dos plateumintos. Então, aqui e aqui. Beleza? Prosseguindo essa ideia, a gente pode ver outras coisinhas, outros detalhes inerentes a essas classificações. As características gerais, a gente vai ter aqui deixa eu escrever aqui para ficar melhor, né? Características gerais. A gente vai ter vida livre, questão de vida livre, ou parasitas, né? Vida livre, por exemplo, as planárias, vida livre ou parasitas. A gente vai ter simetria bilateral, não vai ser radial, né? Simetria bilateral. Vou dar o ponto e vírgula aqui. A gente vai ter que eles são triblásticos. E eles também são acelomados. Então, essas são as características gerais.
A gente vai ter alguns detalhes sobre fisiologia também, que pode ser que caia algum item na UNB, assim, a UNB gosta de zoologia, então por isso que eu tô fazendo isso. Quanto à fisiologia, eles possuem o sistema digestório sendo incompleto, ou seja, possui apenas uma abertura. Eles também possuem, e dentro dessa ideia, né? Eles possuem digestão extra e intracelular. Ainda nessas ideias aí aleatórias, não tão aleatórias assim, mas o sistema nervoso é ganglionar. E o sistema excretor, eles possuem protonefrídeos, protonefrídeos formados por células flama. Isso aí já caiu na UFO. Então, pode ser que caia na UNB também. A gente também tem aqui a reprodução. A reprodução, ela pode ser tanto assexuada quanto sexuada, pode ser por fissão ou regeneração, sendo que as planárias são conhecidas, por exemplo, pelo esse processo, né, de fissão e regeneração. As planárias são monóicas, lembrando que as planárias são turbelários, e o desenvolvimento é direto das planárias, ou seja, só vai ter uma fase, né? Não vai ter, tipo, um estágio de larva, outro adulto e tal, por aí vai. As tênias são cestódios, elas são monóicas também, e elas possuem um desenvolvimento indireto, ou seja, tem a fase larval, tem todo esse processo, né? Ela cresce, muda um pouco de formato, por aí vai. E a gente tem os esquistossomos, que são os termatóides, eles são dioicos e o desenvolvimento é indireto também. Então, essas são as ideias de hoje, né? Principais. Deixa eu só colocar uma setinha aqui. E beleza. Mas aqui eu falei basicamente da parte mais taxonômica, né? Mais de zoologia desses seres. Então, agora a gente vai passar para uma ideia que é para falar um pouco mais das doenças, né? E ele fala assim: a hidatidose é uma doença parasitária grave, causada por um cestoide que tem como os cães os hospedeiros definitivos. Esse item aqui está certo. Os humanos são parasitas acidentais. O plateamento se chama Echinococcus. Essa doença também é chamada de
equinococose, e aí os vermes, eles atacam cães, raposas, lobos, e também atacam os bois, roedores e outros herbívoros que são hospedeiros intermediários, né? Os hospedeiros, no caso, esses mais caninos, né? São os hospedeiros definitivos desse animal. É da classe Cestoda também, como a tênia, e é conhecida como uma tênia anã, né? Então a gente também pode colocar tênia anã. Então, essa ideia, beleza, né? Agora ele fala assim também. A espécie Esquistossoma mansoni, da esquistostomose, né? Causa uma doença que pode levar o indivíduo a um quadro de convulsões promovidas pelo alojamento de cisticercos no cérebro. Aí é que tá, né, gente? Isso aqui é a cisticercose. Cisticercose. Que ocorre quando o ser humano, né, ingere o ovo, quando o homem ingere o ovo da tênia. Ou seja, quando o ser humano ingere o ovo da tênia, ele pode vir a desenvolver cisticercose, né? Da tênia sólium, no caso, que é a tênia do porco. E aí o que acontece? A larva pode se instalar tanto na musculatura, nos olhos ou no cérebro. E aí, se instalar no cérebro, pode dar um caso de neurocisticercose. E aí, até acho que, se eu não me engano, já apareceu na série House um caso desse. Ele comeu presunto e aí acabou tendo esse problema. Vale ressaltar que no caso da tênia solium, vou colocar teníase, né? Ela pode ser causada tanto pelo porco ou pelo boi, mas se a gente levar em conta a solium, né? Que é a do porco, e a cisticercose, o que acontece? Aqui é quando você ingere o ovo da tênia, né? E aqui é quando você ingere a larva. E quando você ingere a larva, você vem a desenvolver teníase. E essa larva recebe o nome de cisticerco. Por isso que às vezes pode dar essa confusão. Cisticerco. Então, você ingerir a larva cisticerco não causa cisticercose. O que causa é você ingerir o ovo da tênia. Portanto, esse item está errado.
A teníase é uma doença provocada pela ingestão de verduras contaminadas com as larvas microscópicas do parasita. Então, a gente vai ter aqui, na verdade, a ingestão de carnes contaminadas. Tanto de origem bovina quanto suína. A gente tem até a tênia do peixe, né? Que é a Difilobotriase, Difilobotriase. Vou colocar aqui, peixe também possui, mas é menos falada, né? As mais faladas são a tênia bovina e a tênia suína. Então, esse item está errado também. Como medida preventiva de combate à esquistossomose, recomenda-se a construção de instalações sanitárias adequadas para impedir a contaminação de rios e lagos com fezes de pessoas doentes. Esse item aqui está perfeito. A esquistossomose é uma doença que tem uma série de... né, para se contaminar. O agente etiológico, vou passar algumas informações aqui sobre ela para ficar mais completo. O agente etiológico... gente, tá difícil. O agente etiológico é o esquistossoma mansoni, né? Esquistossoma mansoni. É um parasita do fígado e dos vasos sanguíneos. Parasita do fígado e dos vasos sanguíneos. Aí vai ter uma série de... A transmissão vai ter uma série de etapas, né? A primeira etapa, os ovos do parasita são liberados na água, pelas fezes e na urina do ser humano. Então, por isso que a medida preventiva é essa, né? A segunda etapa, os ovos eclodem e liberam miracídios. Os miracídios penetram no caramujo, que é o hospedeiro intermediário. Depois, os miracídios desenvolvem-se em formas cercárias, né? Que são larvas cercárias, que são liberadas pelo caramujo na água. Ou seja, os ovos, né? A primeira parte são os miracídios, né? Miracídios. Aí eles penetram no caramujo. E aí os miracídios que penetraram no caramujo se desenvolvem e se tornam e formam larvas cercárias. E aí elas são liberadas pelo caramujo na água. Aí o que acontece? Essas larvas, elas penetram no ser humano. Na pele do ser humano, né? Então,
A cercária perde a cauda durante a penetração na pele. A cercária vai para o sangue. Então, ela vai para o sangue, depois sangue. A cercária instala-se no fígado. E amadurece. Peraí, deixa eu colocar aqui. Amadurece para sua forma adulta. Sua forma adulta. E o que acontece? Eles amadurecem para sua forma adulta, e aí o parasita adulto aloja-se no intestino e na bexiga. Aloja-se no intestino e na bexiga. Aí depois eles são liberados na água. Deixa eu colocar um pouquinho para cá. Liberados na água. Deixa eu afastar um pouquinho para cá. Os ovos eclodem. E ovos eclodem. Liberam os miracídios. E aí acontece todo esse processo de novo, né? Então, vai indo aqui e vai fazendo esse processo. Portanto, esse item tá certo. Esse foi o vídeo de hoje. Valeu!